Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para poder conversarmos sobre a nossa aula 7, né? Eu vou tentar ser o mais sucinta e resumida que eu conseguir, para a gente poder discutir sobre a eficácia vertical e a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, né? Tratando-se do plano interno, e dos direitos humanos, né? Quando a gente aborda essa questão da eficácia no plano internacional. Bom, vamos lá. É, eu compartilhei já para vocês, né, a aula 7. Vou compartilhar também dois vídeos que eu acho que são super interessantes para vocês assistirem, para complementar isso que a gente vai falar agora rapidamente. E vou também repassar para vocês as questões relacionadas à aula 7. Então, vocês vão fazer, usem a quinta-feira, que é o dia da minha aula mesmo, para vocês assistirem essa minha videoaula, para vocês realizarem as questões e me entreguem na próxima quinta, quando a gente tiver aula, né? Que aí vocês me entregam na próxima semana, que eu vou adicionar nota para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Seguindo aqui os slides bem rapidamente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da eficácia vertical e da eficácia horizontal dos direitos fundamentais ou dos direitos humanos. Certo, então vamos lá. Bom, já é de consenso para vocês, já é algo que a gente já falou durante aí o decorrer deste semestre, que existe, né, muitas, vamos dizer assim, muitas dúvidas, né, muito dissenso, muitas críticas quando a gente fala de direitos humanos ou de direitos fundamentais, né, tratando-se aí da questão do plano interno. Então, é interessante a gente entender que, historicamente, né, a garantia desses direitos evidencia-se sempre como uma questão de dever do Estado, né? Por isso que a questão da verticalização fica muito presente nas discussões de eficácia, com relação à aplicabilidade dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais. Por exemplo, como garantia, né, de proteção dos indivíduos contra as arbitrariedades estatais, né, existiam aí as primeiras proteções aí garantidas nos direitos de primeira geração ou de primeira dimensão. A partir do momento que essas garantias, né, uma vez que elas foram alcançadas, né, que elas foram conquistadas, que são os direitos civis e os direitos políticos, houve uma necessidade para tentar diminuir a desigualdade social que existia à época, foi necessário exigir do Estado, né, um dever prestacional no sentido de garantir o bem-estar dos indivíduos, né, ou seja, as garantias relacionadas aos direitos de segunda geração ou segunda dimensão, como queiram. E, por último, fundamentou-se aí a aplicabilidade do princípio da solidariedade, do princípio do princípio relacionado aos direitos de terceira geração, né, que foram direitos com o intuito, né, efetivamente de tentar minimizar todo aquele sofrimento, tudo aquilo que veio, né, como consequência da Segunda Guerra Mundial. Bom, então, a gente percebe que, historicamente, né, os direitos fundamentais estão muito atrelados a essa verticalização de direitos. Né? O que seria, professor Luciene, essa verticalização de direitos? Quando a gente fala de verticalização do direito, ou de verticalização ou eficácia vertical dos direitos fundamentais, a gente está falando efetivamente de direitos, ou seja, de uma relação jurídica Estado-particular. Por isso que a gente fala que é uma verticalização de direitos. São relações do Estado com o particular, do Estado com o cidadão, do Estado com o indivíduo. Né? Por isso a gente diz que essa relação, né, ela apresenta-se como uma eficácia vertical. Todavia, é importante a gente entender também
que para que haja, né, essa relação jurídica Estado-particular, ou seja, essa verticalização ela é muito presente, ela é muito fácil de visualizar, porque a gente percebe, digamos assim, o poder exacerbado com relação ao Estado frente ao poder que o indivíduo representa. Então, o Estado ele é muito superior, né, com relação ao poder em relação ao indivíduo. Porém, né, isso ficou muito presente naqueles momentos de primeira e segunda geração. Por quê? Porque existiu o absolutismo monárquico, né? A obtenção, o poder, ele se concentrava muito nas mãos do Estado, né? No Estado, num primeiro momento aí, na figura do rei, né? E depois, com a inserção do constitucionalismo, né, esse poder ele acabou sendo descentralizado, ou seja, não só o Estado detinha esse poder, mas a partir, principalmente com o advento da Revolução Industrial, né, do crescimento da burguesia, né, da questão do êxodo rural, enfim, tudo isso, né, acabou favorecendo um outro cenário onde esse poder ele foi descentralizado, né, ou seja, ele não se concentrava exclusivamente mais na mão do Estado. Então, é preciso, né, entender que é preciso também garantir uma eficácia horizontal dos direitos fundamentais, né? O que seria essa eficácia horizontal? São garantias que elas precisam existir de particular para particular. Por quê, professora? Porque essa descentralização do poder na mão do Estado, né, e principalmente com essas questões da industrialização, com as questões da Revolução Industrial, com relação à globalização, economia, enfim, né, toda a mudança das questões econômicas, isso tudo favoreceu que outras pessoas detenham o poder, né? Grandes bancos, grandes empresas, né? E quando a gente percebe que existem outras pessoas que detêm esse poder, né? E quando a gente relaciona poder, geralmente existe, vamos dizer assim, um grande potencial de violação de possíveis direitos fundamentais por conta desse poder, independente do tipo de poder, se é um poder econômico, se é um poder militar, se é um poder político, se é um poder ideológico, independente das formas de poder. Mas o poder, via de regra, né, ele é um potencializador, né, de possíveis possibilidades aí de violações. Por isso é importante a gente entender que é preciso também se preocupar com essa esfera horizontal, ou seja, garantir a proteção dos direitos fundamentais e dos direitos humanos com relação à horizontalização desses direitos. Ou seja, quando a gente fala de verticalização, a gente está falando de violações de relação jurídica Estado-particular, né? Onde nós, né, cidadãos, a gente precisa ter minimamente uma garantia com relação a a gente precisa ter um mínimo de garantia com relação à existência, né, dessa situação jurídica onde está presente aí o Estado frente ao particular, né? Mas quando pensamos em horizontalização de direitos, a gente está falando de uma preocupação com relação às garantias no âmbito horizontal, ou seja, de particular para particular. Essa violação pode acontecer de particular para particular? Pode acontecer. Por exemplo, né, a Energisa, né, por exemplo, a Claro, né, uma grande empresa que presta um serviço, né, ela pode, uma relação jurídica de um particular para um particular, né, porque não tem o Estado nessa relação. E
Quando existe essa relação, né, a gente diz que é uma relação horizontal. E essa relação, ela pode acontecer de maneira igual ou de maneira desigual. Como isso, professora? Já existe, né, vamos dizer assim, uma corrente de doutrinador que começa a enxergar essa horizontalização de maneira igual, né? Como de maneira igual? Onde o particular e o outro particular, essa relação jurídica, ela acontece em nível de igualdade. Exemplo, você faz parte mora em um condomínio, esse condomínio, ele tem um regulamento interno, né? E alguém infringiu de alguma forma esse regulamento interno, está causando muitos problemas para o condomínio, e alguns moradores se unem para tentar, de alguma maneira, proporcionar uma sanção mais enérgica com relação a esse morador que está infringindo, né, vamos dizer assim, o regulamento interno e causando dissabores no condomínio. Essa pessoa, ela não pode ser expulsa, ela não pode sofrer uma sanção extremamente rígida, sem que seja garantido para ela a defesa, né, a ampla defesa e o contraditório, porque isso é um direito fundamental, né, o direito à ampla defesa e ao contraditório. Então, efetivamente, você precisa ter a garantia de que essa pessoa se defendeu, né, essa pessoa foi ouvida de alguma forma, e depois, né, resolve-se, toma-se aí as medidas que forem cabíveis para a situação. Né? Um outro exemplo, um associado de um clube, por exemplo, ele não pode ser expulso por infringir alguma norma interna do clube sem ser também garantido o direito da ampla defesa e do contraditório. Ele precisa ser ouvido, porque isso é uma garantia fundamental. Né? Então, ela pressupõe, né, com relação ao princípio constitucional da isonomia. Então, efetivamente, precisa ser, vamos dizer assim, ser pensada nessa garantia desta relação jurídica horizontal. Então, não se aplica o princípio da verticalização quando trata-se de direitos humanos ou de direitos fundamentais. Aplica-se também o princípio horizontal, onde essa infração, essa violação acontece não na verticalização da questão, ou seja, relação vertical, Estado particular, né? Ou, por exemplo, uma relação horizontal, como eu acabei de exemplificar para vocês, né? De nível igual, condôminos de um condomínio, por exemplo, brigando judicialmente, ou, por exemplo, quando essa horizontalização não é igual. Como não é igual, professora? Quando uma das partes dessa relação jurídica é mais poderosa que a outra, tem mais poder que a outra. Neste caso, alguns doutrinadores começaram a chamar de relação diagonal, porque ela não é vertical, né? Ela é diagonal, ela é desequilibrada, a balança não fica igual do poder. Exemplo, como eu estava falando para vocês, a Energisa e um consumidor. Né? A Energisa, ela tem um nível de superioridade com relação ao único consumidor. Né? Uma relação de contratual de trabalho, por exemplo. Né? O dono da empresa não está em nível de igualdade com um dos colaboradores da empresa. Né? Então, se existe aí uma relação, essa relação ela é uma relação horizontal, porque é de particular para particular, mas diagonal. Por que diagonal? Porque existe uma desigualdade de poder dentro dessa relação jurídica. Né? Então, isso que é o princípio dessa aula de hoje. É vocês conseguirem compreender que dentro de uma relação jurídica é muito mais tradicional e comum, né, você pensar sempre que a violação parta de uma relação vertical, né, e que as garantias precisam vir com relação a uma proteção, uma blindagem do cidadão com relação a essa verticalização de poder. Ou seja, o Estado frente ao particular, né? Só que essa relação de poder, ela também pode ser de maneira horizontal, aonde nas pontas dessa relação jurídica está um particular e um particular.
que pode ser em nível de igualdade, como eu coloquei para vocês, né? Duas pessoas do mesmo condomínio, dois associados, né? Duas pessoas numa mesma relação de poder, que é uma relação horizontal, cidadão-cidadão, particular-particular, né? Ou quando essa relação, ela é horizontal, porém ela é enxergada de uma maneira diagonal, por quê? Porque essa relação, ela é horizontal, de particular para particular, mas existe uma desigualdade de poder, uma das partes é mais forte que a outra. Então, nesse caso, chama-se de relação diagonal ou horizontal com desigualdade, né? Ou seja, mas o princípio é vocês entenderem relação vertical, eficácia vertical de direitos humanos, Estado, cidadão, horizontal, particular, cidadão. E diagonal, cidadão, particular, mas quando tem uma desigualdade de poder. E a última observação que eu preciso falar para vocês é que, né, na emenda constitucional número 45 de 2004, a mesma que a gente falou lá na internalização dos tratados, ela também traz uma modificação no artigo 109 da Constituição, ela acrescenta o parágrafo 5º, que diz o seguinte: nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil faz parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se acontecer um caso grave, né, de uma violação grave, uma infração grave de violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, ele pode, né, pedir o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então, esse caso vai ser julgado, né, pela Justiça Federal, para tentar garantir aí a obrigação dos tratados internacionais que foram firmados do Brasil, né, e que o Brasil seja parte. Por que isso? Né? Isso ficou muito emblemático e muito representativo com o caso do seu Damião Ximenes Lopes, né, que é uma pessoa, né, um indivíduo que tinha problemas mentais e que ele foi internado numa clínica em Sobral, no Ceará. Ele foi internado numa clínica psiquiátrica e ele foi vítima de maus tratos e acabou posteriormente sendo assassinado. Ele morreu nessa clínica, né, de uma maneira muito cruel, de uma maneira onde muitas situações aconteceram para tentar, vamos dizer assim, driblar, né, vamos dizer assim, o estado do Ceará, de uma maneira geral, vamos colocar assim, não fez por onde, não deixou que esse trâmite processual prosseguisse, né? Desde o momento em que teve a causa-morte, já foi uma causa-morte que foi considerado uma causa-morte, ele foi colocado no atestado de óbito do seu Damião Ximenes, que ele morreu praticamente de morte natural, por insuficiência respiratória. Na verdade, ele foi espancado. A mãe dele foi visitá-lo no dia da morte dele, né? Ela chegou para visitá-lo 3 dias depois que ele foi internado e percebeu o quê? Percebeu que ele estava amarrado com as mãos para trás, ele estava com um cheiro muito forte de urina, ou seja, ele estava fazendo xixi na roupa ali durante o tempo todo. Ele tinha hematomas por todo o rosto, de modo que ela quase não conseguiu reconhecê-lo. Ele tinha marcas de tortura por todo o corpo. E quando ele chegou perto da mãe, a única coisa que ele disse foi polícia, 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 e caiu. E ela foi atrás do médico responsável pela clínica, enfim, eles falaram que iam dar andamento no tratamento, que fazia parte do processo do tratamento, etc., e que eles iam recolhê-lo, né, para a enfermaria, e que ela teria que ir embora, etc. e tal. Enfim, resumindo, eu vou passar o caso para vocês lerem na íntegra, e também está na aula uma parte. Mas a mãe percebeu, né, aquilo que visivelmente ela tinha notado, que ele foi de uma maneira muito cruelmente, né, maltratado, de uma maneira muito cruel.
E ela relatou isso para a filha dela. A filha dela é uma contadora, já formada, que trabalhava, que tinha um pouco de esclarecimento, percebeu do que se tratou, tentou de todas as formas denunciar o que aconteceu, deu queixa em uma delegacia com relação a tudo isso que ela presenciou, pediu-se uma autópsia para ser feita em Fortaleza, o corpo foi para Fortaleza, fizeram novas, fez uma nova perícia em tudo, enfim. Resumindo, eles colocaram como, eles falaram que eles não conseguiram identificar a morte dele, mesmo lá quando o corpo foi lá para Fortaleza, né? Eles colocaram que o seu Damião, ele tinha tido uma morte inconclusiva, a causa-morte ficou como inconclusiva, né? Eles não tinham conseguido detectar, sendo que lá no Instituto Médico Legal de Fortaleza, eles perceberam tudo aquilo que estava na necrópsia, eles perceberam tudo aquilo que estava exposto no corpo. E eles relataram, e mesmo eles relatando todos os hematomas, tudo aquilo, pulso dilacerado, enfim, tudo aquilo que eles dilataram, eles colocaram como causa-morte inconclusiva. Então, percebeu-se que, desde o início, em Sobral, quando tudo aconteceu, né, quando teve essa necrópsia em Fortaleza, e por aí vai, eles não, o processo não andava, nada acontecia, né? Tinha 5 anos do caso e nada tinha acontecido, e aí a irmã começou a denunciar, procurou órgãos, procurou ONGs, tentou denunciar, denunciou no Conselho de Direitos Humanos Estadual, não aconteceu nada, denunciou nos órgãos federais de direitos humanos, também não aconteceu nada, aí uma ONG se associou a ela, né, a ONG Justiça Global se associou, orientou, e aí eles impetraram uma ação junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, e a comissão julgou o caso, achou que os casos cumpriam todos os requisitos para admissão do caso para a submissão à comissão, e a comissão submeteu à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi o primeiro caso em que o Brasil foi condenado, né, nas cortes internacionais. Então, eu sugiro que vocês estudem, leiam sobre o caso do seu Damião Ximenes Lopes, que foi a primeira condenação que o Brasil sofreu por conta de questões relacionadas em cortes internacionais, né, com relação às questões relacionadas a direitos humanos, a violação de direitos humanos. Então, por conta dessa situação, né, foi uma das questões que inspiraram essa alteração de deslocamento de competência, né, da Justiça Estadual para a Justiça federal, tratando-se de uma violação muito grave de direitos humanos, para tentar fazer com que essa situação que aconteceu com o seu Damião Ximenes não aconteça mais. Então, isso é o resumo que eu gostaria de passar para vocês nessa aula de hoje, né? Eu gostaria que vocês entendessem essa relação jurídica vertical, Estado-cidadão, essa relação jurídica horizontal, cidadão-cidadão, particular-particular, e diagonal, que é uma relação de particular para particular com um nível de desigualdade. Entender também a questão da modificação dessa questão do artigo 109, que foi modificado, né, que foi alterado pela emenda 45, né, onde foi acrescentado o parágrafo 5º, dá uma olhadinha na aula, eu coloco para vocês o parágrafo 5º, que tem essa questão do deslocamento de competência, né, e dei uma olhada também no caso do seu Damião Ximenes, que eu acredito que a gente já vai ter cumprido aí o papel da nossa aula 7, certo? Eu vou compartilhar com vocês, então, a aula 7, né, o slide, vou compartilhar 2 vídeos e vou compartilhar com vocês também as questões da aula 7. Então, na próxima quinta que nós tivermos aula, a gente começa a aula 8 e eu recebo as questões relacionadas à aula 7. Ok, gente? Do mais, muito obrigada. Eu fiz questão de gravar essa aula para a gente poder
não perder aí o time da nossa aula e a gente cumprir o nosso objetivo da quinta-feira, que seria essa aula 7, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que eu tenha sido mais objetiva e o mais clara possível, tá bom? Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.